Oi, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao podcast Trânsito em Pauta. Aqui a gente discute assuntos, temas relacionados ao direito de trânsito, multas, legislações. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é José Luiz Rigamonte, eu sou advogado, proprietário da Advocacia Rigamonte e especialista em direito de trânsito. E hoje, conosco aqui nesse nosso bate-papo, doutor Ademir Rafael. Obrigado, doutor. Se apresente aí para quem não te conhece. Olá a todos e todas. É um prazer estar aqui novamente com o Dr. José Luiz nesse podcast, tratar de um tema que é tão importante, né, Dr. José? E pouco explorado, o direito de trânsito ainda é um ramo novo, né, de certa forma. Então, sou muito grato aqui à oportunidade de estar aqui com você, batendo um papo de uma matéria que a gente gosta tanto Um aí. assunto que nós gostamos tanto, né? Verdade. E hoje eu acho que interessante para a gente bater um papo seria sobre infrações de trânsito no geral. Fazer um apanhado geral, que eu acho que é importante que as pessoas tenham algumas informações que possam ajudar elas a elucidar alguma coisa, algum assunto que elas tenham interesse dentro dessa matéria. Porque é muito comum as pessoas, já para começar a conversa, né, as pessoas Sim. lidam com uma autuação como multa. Né? O primeiro assunto que vem, né? Eu fui multado, né? Na verdade, a pessoa não foi multada, ela foi autuada. A multa é uma penalidade, uma consequência daquela autuação, né? Mas é comum isso, né? É do brasileiro, já está no cerne. Para você conversar com o cliente, fica até difícil você falar em autuação. Você vai falar em multa, né? Você não fala em autuação, né? Ah, você foi multado? Ah, tá bom. Qual que foi a multa, né? Eu acho que é interessante isso também, né? Esse costume que o brasileiro tem de chamar aquela autuação de multa. Ah, o policial me multou, né? E acho interessante o tema, sim, para elucidar algumas questões, não só da, das infrações de trânsito, para quem queira efetuar um recurso de multa, mas também para entender o processo administrativo, né, até chegar eventualmente numa suspensão do direito de dirigir, numa cassação. Nós sabemos que a base de tudo é o auto de infração, né, então é importante que a pessoa tenha esse conhecimento para ter uma base mais sólida e saber lidar, inclusive, com processos de suspensão e cassação. Sempre quando tem uma infração de trânsito, é gerado um auto de infração. Você acabou citando aí, né, do auto de infração manual, eletrônico, né, você fez uma breve explanação. Então, só para que as pessoas entendam, o auto de infração manual é aquele que é manuscrito pelo agente, em papel mesmo. Sim, E hoje a maioria dos órgãos de trânsito já estão usando os autos de infração eletrônico, que o policial utiliza ali um tablet, um celular, alguma coisa nesse sentido, do órgão de trânsito, que ele registra a infração e essa infração ela vai caminhar ali de maneira eletrônica pelo órgão de trânsito. Mas uma pergunta que eu vou te fazer aqui agora é o seguinte: quem é o agente de trânsito? Quem é o policial ali? O policial me multou, aqui para São Paulo, quem mora em São Paulo, o marronzinho me multou. O que é esse agente? Quem é essa pessoa que elabora o auto de infração? essa é uma excelente pergunta. Você viu que eu dei até uma suspirada aqui, né? E Porque lá vem, também né? tem muita coisa para falar sobre isso, né? O Código de Trânsito, ele tem hoje, atualmente, três previsões sobre o agente de trânsito, né? No passado, só existiam duas, que era a previsão lá no artigo 280, parágrafo 4º, que traz a definição que é a mais, vamos falar assim, a mais básica. Depois, agora de 2021 para cá, houveram duas alterações e agora existe, na verdade, a distinção de agente de trânsito e agente da autoridade de trânsito. Perfeito. Vamos começar por aí. Agente de trânsito é aquele servidor de carreira realmente. Prestei concurso para a CET de São Paulo, por exemplo, ou o órgão de trânsito de Guarulhos, ou seja qual for a cidade, né? Esse é o agente de trânsito, que ele está designado para exercer as atividades de fiscalização, operação de trânsito, educação para o trânsito e dentre outras questões também, mas basicamente seria fiscalização, educação e operação para o trânsito. Perfeito. Esse agente, ele é o concursado direto com o órgão de trânsito, tá? Agora existe o agente da autoridade de trânsito, que pode ser o policial rodoviário federal, o policial militar, e aí designado pela autoridade. Então, policial militar, policial rodoviário federal, ele pode exercer essa atividade. E aí, vamos dizer assim, na PRF, né, o policial rodoviário federal, ele vai exercer basicamente e via de regra nas rodovias federais. O policial militar, ele vai ter a sua atuação com o órgão estadual, que é o Detran,
e vai ter, via de regra, também nos órgãos municipais em que ele for designado. É claro que aí precisa existir a celebração de um convênio, né, entre o órgão de trânsito e a Polícia Militar, deve haver uma nomeação desse agente, né? Mas basicamente isso aí. Estamos com tempo, posso falar mais um pouquinho? Pode ficar à vontade. Existe uma situação também interessante, o Rigamonte, que o agente de trânsito, ele deve ser concursado por meio de um plano de carreira. Por que eu vou te dizer isso? Eu fui um dos precursores dessa matéria, né? Eu lembro até que teve uma pessoa que falou, rapaz, você tá doido, isso aí não vai dar certo. Tá viajando. Lembro como se fosse ontem, tomando um café lá no Detran, na perto Armênia. do Detran, lá na Armênia. E você esboçando ali o seu planejamento de como seria ali para descobrir não, para forçar forçar também não é a palavra correta, né? Mas ter ali uma decisão do CETRAN sobre isso que você vai falar agora. E eu olhava assim, falei, nossa, que viagem que ele está fazendo. Mas depois, analisando com mais cuidado, né? A gente vai percebendo que realmente tinha razão. Sim. Mas vamos lá. Mas é uma situação bem interessante. Aqui em São Paulo, nós temos um órgão chamado SP-Trans. Então, para que todos que estejam assistindo aqui o podcast entendam, né? Em São Paulo, a prefeitura dividiu a questão relacionada a trânsito e transporte com órgãos distintos. Então, até pouco tempo, o trânsito ele era tratado pelo DSV, que foi extinto. Hoje, a CET assumiu realmente, né? Era o DSV representado pela CET. Hoje não mais, é a CET direto, né? Que ela virou uma entidade de trânsito, né? Então, hoje ela realmente tem essa função e o DSV foi extinto. Mas, basicamente, Prefeitura, Secretaria Municipal de Trânsito, quem cuidava do trânsito era o DSV, hoje a CET. E o transporte, quem cuidava e quem cuida ainda é o DTP, representado pela SP-Trans. Então, tudo que diz respeito à fiscalização de trânsito é CET. Mas tudo que diz respeito ao transporte é DTP. Então, e aí para ficar mais claro, leia-se quando a gente fala em transporte, que seria o transporte público. Transporte coletivo público, né? O táxi, o Uber, toda essa questão. O ônibus, né? De transporte ônibus, aqui. Isso. Então, eles colocam a situação de os pontos, se o motorista está parando no ponto ou não, a limpeza do ônibus, até um adesivo de Natal, Feliz Natal, quem autoriza o DTP através da SP-Trans, e quem fiscaliza isso. Inclusive, só fazendo um primeiro parênteses, né? Que a gente gosta muito de parênteses. Sim. Mas a autuação ou multa por que o SP-Trans ele vai elaborar ali em decorrência de um ônibus, por exemplo, que ele ultrapassa o semáforo vermelho, ela tem um valor muito maior do que aquela estabelecida pelo CTB. Sim. Então, a multa que a SP-Trans faz, ela não faz com base no CTB. Ela faz em regulamentos próprios para fiscalizar aquele transporte público ali que ela está fiscalizando, com valores muito maiores. Perfeito, isso mesmo. Existe um regulamento próprio para esse tipo de fiscalização de transporte e são valores bem altos mesmo. Mas, enfim, falando sobre essa questão, a Prefeitura de São Paulo, o diretor na época ainda era DSV, ele entendeu por bem, poxa, os agentes da SP-Trans já estão na pista. Estão lá fiscalizando os ônibus. E certamente eles vão visualizar também outras infrações cometidas pelo condutor de veículos, né? E aí veio essa ideia do diretor, que é a autoridade de trânsito. Então vamos usar esse termo também. Existe o agente de trânsito e a autoridade. E a autoridade. A autoridade é quem manda realmente lá no órgão lá, né? No caso do Detran, é o diretor-presidente do Detran. No caso da CET, é o presidente da CET. Perfeito. Então, a autoridade de trânsito começou a nomear os agentes da SP-Trans para fiscalizar algumas infrações de trânsito. E aí começou pela de transitar na faixa exclusiva de ônibus, depois isso foi estendido também para infrações de estacionamento. Mas tudo, entenda, né? Até se for ver, teria, de certa forma, uma certa relação, porque estacionamento e a faixa de ônibus tá ali. Sim. Eles estão ali próximo dessa questão, eles têm condições de visualizar. Entretanto, começou a chegar 1, 2, 3 infrações dessa para recorrer.
E eu, assim, na minha insignificância, vamos dizer assim, né? No meu mundo viajando, eu falava, pô, mas será que tá certo isso? Para mim não tá certo. E aí comecei a fazer um estudo mais detido dessa questão, e na minha concepção não existia a possibilidade da SP Trans fiscalizar trânsito, porque ele não era um agente concursado de carreira para essa questão da fiscalização de trânsito. Há uma previsão, inclusive, na Constituição Federal, em um dos parágrafos lá do artigo 144, que trata dessa questão do plano de carreira, né, da segurança do trânsito, traz toda aquela questão do triângulo do trânsito, né, e que é exercido pelo agente concursado, né, servidor de carreira. E aí eu fiz um recurso até a última instância, né, no CETRAN, e me deparei com um indeferimento, fiz outro, mais um indeferimento, e a gente, por conhecer um pouquinho mais, atuar na área com um pouco mais de afinco, a gente sabe que, na verdade, essas decisões não passavam por todos os conselheiros do CETRAN, não passava, de certa forma, pelo colegiado, pela forma de julgamento. E aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso? E daí veio, inclusive, um dos meus cursos, o jargão foi: aprenda a cancelar milhares de multa com uma única petição. Sim, né? eu lembro disso daí. E aí foi justamente através de uma consulta. O artigo 14 do Código de Trânsito trata do CETRAN e das suas competências, né? E uma das competências do CETRAN é analisar as consultas a ele formulada. E aí eu fiz uma consulta com um embasamento legal, trazendo justamente essa questão de que o agente da SP Trans não tinha competência por não ser concursado nessa área de trânsito. No plano de carreira do próprio concurso, do edital, não tinha essa descrição. No estatuto da SP Trans não tinha essa competência de fiscalização. E aí veio a resposta da consulta, trazendo aí a resposta que a gente esperava, que é o quê? Realmente, a SP Trans e seus agentes não podem fiscalizar. E aí, a partir de então, todas as infrações que chegam lá no meu escritório, onde eu constato que a infração foi lavrada, o auto de infração foi lavrado pelo agente da SP Trans, eu elaboro o recurso, junto à cópia desse parecer que eu tenho, né, da consulta que eu formulei, e aí as infrações são canceladas, né? Então, trazendo aqui, depois aí, se eu não me fiz ser claro, você vai complementando, mas agente de trânsito, quem é? É a pessoa designada pela autoridade de trânsito para efetuar as atividades de fiscalização, operação de trânsito e educação para o trânsito. Via de regra, o agente de trânsito ele é concursado pelo próprio órgão e existe o agente da autoridade de trânsito que ele é nomeado. Ele não é concursado daquele órgão, mas ele é nomeado por essa autoridade. Quem são esses? Policial Militar, Policial Rodoviário Federal. Perfeito. Só fazendo uma observação, que o finalzinho aí da sua fala, ela trouxe uma certa ambiguidade. Então, o agente de trânsito ali da SP Trans, o funcionário da SP Trans, o parecer que você fez, ele foi alusivo a cancelamento, né, a nulidade dos autos de infração gerados por infrações que não foram geradas ali por veículos de transporte. O cidadão comum. Isso aí. Então, o cidadão que está passando ali com o carro dele na faixa exclusiva de ônibus, no corredor ou no estacionamento, essas infrações elas foram entendidas como nulas porque o agente específico que fez a autuação, ele não era competente para aquela missão, né? Ele não tinha essa competência legal ali. Então, só para o finalzinho da sua fala ali que ficou um pouquinho... E até acho que é importante a gente sempre frisar, né, para você que está nos assistindo, nós não aconselhamos que a pessoa cometa infrações, que ela transite com o seu veículo na faixa exclusiva de ônibus, né? Mas eu tenho um jargão que nós defendemos a legalidade do ato, né? Existe uma pessoa muito conhecida no mundo do direito de trânsito que ela fala que o cidadão tem o direito de ser autuado corretamente. Perfeito. Né? E eu defendo que esse ato deve ser feito dentro da legalidade. Então, nós defendemos a legalidade do ato. Que seja punido, mas por um agente competente, dentro e na forma da lei. Todo o circuito, né, que faz parte do processo administrativo, ele seja feito de maneira completa, correta
para que até que o cidadão consiga exercer o seu direito de defesa corretamente. Sim. Porque se o ato, se o ato do agente ele tiver alguma coisa que macula aquela situação, o processo todo ele já nasce morto. Morto. Porque lá no início já teve um erro, né? Não é que o Sim. erro foi lá no final, é lá no início. Não tem como consertar aquele erro mais. Pois é. Uma vez cometida a infração de trânsito, ela tem que ser elaborada por um agente competente para aquela missão, dentro de um prazo correto, para que a notificação seja expedida num prazo correto e por aí vai. Sim. Uma vez tornado nulo, não tem mais como convalidar esse ato, né? E olha que interessante, cara. Olha só. Sempre que eu pego um caso lá no escritório, eu digo que o mérito, eu cometi ou não cometi a infração. Isso aí vamos falar assim, é a cereja do bolo, mas o básico mesmo, a coluna, a espinha dorsal de um recurso é analisar o preenchimento, erros técnicos ali no preenchimento do auto de infração. E aí o que acontece, o Rigamonte? Muitas vezes, um auto de infração lavrado por um agente de trânsito que não tem competência, mesmo que preenchido perfeitamente, ele é nulo. Por quê? Perfeito. Nasceu morto. E aí eu não preciso nem me preocupar se a pessoa estava ou não estava, vamos dar o exemplo aqui, transitando na faixa exclusiva de ônibus, se existe algum erro no auto de infração, porque eu vou matar ele justamente pela incompetência legal aí do agente de trânsito. Tudo né? que vem em decorrência desse ato nulo, ele acaba sendo descartado. Sim. Então, até a história, né, o mérito, como você disse, a história do que aconteceu, deixou de acontecer, ele é interessante de você saber, Sim. mas ele acaba Nesse sendo caso, descartável. Ele não vai ser nem analisado, porque a gente vai já preliminarmente aduzir as razões de incompetência do agente, o mérito não vai nem chegar no mérito, né? Se não me engano, 2017, 18? Que essa consulta, olha, eu acho que foi 2017, eu precisava dar uma olhada certinha, mas foi 2017 ou 2016. Eu lembro que foi muito próximo quando a gente se conheceu, a gente se conhece desde 2016, se não me engano. Aí, 2016. E logo depois a gente acabou se encontrando no Detran. Eu acho que foi isso aí, final de 2016 ou primeiro semestre de 2017, foi por aí. Eu lembro que eu olhava assim e falava, nossa, que viagem, como ele tá viajando. Mas depois analisando, quando você para aquele primeiro momento que você tem de loucura, digamos assim, e aí você para pensar, não, mas tem nexo, deixa eu ver a legislação, deixa eu estudar um pouquinho o assunto. Aí você vê que tem nexo, aí você fica ansioso pela resposta, né? Sim. Porque você quer que o órgão ali de trânsito, no parecer, né, no CETRAN, no parecer dele lá votado pelos conselheiros, que venha ali uma decisão condizente com aquilo que está, ou sim ou não, mas tecnicamente combatendo ou concordando com as informações. E você sabe que interessante, eu acho que você fez aí algum podcast relacionado ao CETRAN já, não foi? Sim, a gente já fez, já com uma conselheira do CETRAN. E aí o que acontece? Você sabe que eu fui conselheiro lá também, né? Sim. O CETRAN, ele, apesar de existir lá todo um conselho que deveria ser relatado, algumas vezes o indeferimento ele é relatado de uma forma um tanto quanto genérica. E aí, mesmo com esse parecer, eu tive casos aqui que o recurso em segunda instância foi indeferido. Multa da SP Trans, juntei o parecer, e aí talvez o conselheiro não tenha se atentado, né? Enfim, mas julgou indeferido o meu recurso. E eu tive que fazer um pedido de reconsideração, que quase ninguém conhece, né? Mas fiz um pedido de reconsideração desse ato e aí sim consegui resolver, porque caiu na mão do presidente do CETRAN, né? Essa é uma observação. Uma outra situação, não sei, posso falar mais um pouquinho? Vai lá, vamos lá. Outro exemplo, esse é lúdico, hein? Esse eu não sei se eu te falei, mas enfim. Na época que eu era conselheiro, eu tive a oportunidade, na verdade, de participar dos 3 pilares que norteiam um processo administrativo de trânsito, né? Então, trabalhei na fiscalização, atuo há 13 anos agora na parte de defesa do condutor, né? Fazendo a elaboração dos recursos, e também atuei como conselheiro do CETRAN, julgando os recursos em segunda instância das infrações de todo o estado de São Paulo. Teve uma infração, eu não era o relator, né? Só participei da sessão de julgamento. O recorrente, o cidadão, ele falou, olha, essa multa tem que ser cancelada, porque quem me multou foi um pedreiro. E aí todo mundo ficou, poxa, um pedreiro, né? Como pode isso? E aí era um município pequeno, aqui próximo de São Paulo, região metropolitana de São Paulo.
o rapaz, né, o agente de trânsito, ele prestou um concurso de pedreiro e aí a prefeitura, o prefeito desviou ele da função dele e nomeou ele como agente de Um trânsito. pequeno desvio, ninguém nem Isso, percebeu. desvio de função, né? Ninguém nem percebeu. Que é muito comum em outras áreas, né? Mas enfim. E aí saiu um debate enorme sobre isso. Aí o conselheiro que era o relator do caso pediu uma diligência, né? Perguntando, pô, esse agente aqui é pedreiro ou é agente de trânsito? Me esclarece essa questão. E aí a resposta do órgão de trânsito veio. Ele foi concursado como pedreiro, mas houve uma recondução dele para o órgão de trânsito e hoje ele exerce a atividade de agente de trânsito. E aí o recurso foi deferido para o cidadão, a penalidade foi cancelada, né? Isso ficou como meme lá por uns meses, né? Sempre o pessoal Sempre lembrando tinha o pedreiro. do pedreiro que era agente de trânsito. E aí vai a diferença da defesa genérica de de um modelo Sim. de genérica de um recurso mais técnico, que não precisa escrever muito. Rigamonte, eu vou falar uma coisa para você. Quando você fala dessas defesas de modelo, o mercado, de certa forma, e com o perdão da palavra, você que está nos assistindo, né, ele está, de certa forma, prostituído por pessoas que tentam ganhar vantagens financeiras vendendo modelo ou até mesmo vendendo a sua prestação de serviço, mas de uma forma assim um pouco até que antiética, né? E aí esses modelinhos de copia e cola, só muda o nome, tem prejudicado muito tudo. Então, desde os órgãos de trânsito que acumula Um excesso de trabalho. o excesso de trabalho e acabam não analisando de uma forma correta quem recorre, né, pelo acúmulo de serviço. A gente sabe que não é fácil. Eu estive do lado de dentro do balcão e sei também dessas peculiaridades, né, de falta de efetivo, muitas vezes, falta de condição. E então isso atrapalha lá o poder judiciário que fica sobrecarregado. E a gente tem um trabalho enorme para mostrar que somos um pouquinho diferente dessa turma aí, né? Sim, sim. Mas É o que eu sempre falo, porque quando a gente lida com um caso, né, novo que chega ali para o escritório, a análise do caso ela não é só a historinha do que aconteceu, a história, não é só ali o auto de infração, é todo um conjunto, um né? conjunto que às vezes o cliente ele não entende isso. Porque muitas vezes eu falo para o cliente, olha, a gente precisa obter documentos lá no órgão de trânsito, adicionais, não, mas eu já tenho aqui, eu já tenho um auto de infração, eu já tenho a filipeta aqui do teste do etilômetro, naqueles casos de multas de lei seca, e aí quando você começa a explicar para ele, olha, a necessidade disso, daquilo, ele não entende. Porque essa informação do pedreiro, né, que você citou, embora tenha virado um meme lá no CETRAN, mas olha que coisa drástica que aconteceu. E se é uma pessoa que não tem o hábito de fazer recurso, ela vai tentar se defender de algumas coisas que não seriam necessárias. Ela vai falar, não cometi infração ou cometi por conta de X, Y, Z situações, mas nunca vai falar. Não vai no aspecto principal, que é a competência ali do auto de infração. Olha que interessante isso, e né? por via de... Eu fico imaginando quantos autos de infração esse pedreiro lavrou e Até que não chegar foi a essa aplicado situação. até chegar nessa E situação. se é que não continua ainda, né? Pois é. Se é que não continua. Só voltando um pouquinho aí nas informações que você passou antes, que houve ali, né, que você comentou que você apresentou a defesa prévia, o recurso em primeira instância, o recurso Jari, apresentou o recurso em segunda instância ou recurso CETRAN, que todo mundo fala, e aí você teve indeferimento e você fez ali um pedido de reanálise do seu caso, né? É isso aí. E para que as pessoas entendam o que é isso, essa reanálise não está no Código de Trânsito. Não. Ela está no regimento interno lá do CETRAN, que estabelece essa possibilidade da pessoa pedir essa reanálise, com algumas condições, obviamente, com prazo específico também, mas tem esse pedido que, na verdade, não é reanálise, né? É o pedido de revisão. Revisão, isso, perfeito. É uma revisão que é feita lá no CETRAN. Então, para quem não sabe ainda como é que funciona todo o trâmite, as fases são realmente essas primeira instância, segunda instância. Na primeira instância tem a defesa prévia e o recurso, Jari, recurso CETRAN e o processo acaba. Sim. Mas se a situação, se o julgamento foi muito grotesco, digamos assim, que não analisou as provas, não São analisou... casos excepcionais. Excepcionais, digamos, né? Não é para se utilizar para qualquer como mais uma via de recurso. Isso, né? Não é uma via de recurso, para que fique bem claro isso, Sim. né? É só uma situação que você pode ter uma reconsideração, uma reanálise daquele pedido, daquele caso que você teve. E aí, voltando para o nosso assunto principal, que a gente vai fazendo alguns devaneios aqui, né? Parênteses, né? Vamos lá, vamos voltar no assunto principal. É o seguinte: infrações geradas por equipamento
Então tem ali na via, na rodovia, tem um equipamento lá de radar, ele vai detectar uma infração, e eu disse aqui que toda vez que é detectada uma infração é gerado um auto de infração. Como é que funciona nesse caso? O próprio aparelho, ele vai gerar o auto de infração? Como é que funciona isso? Que muita gente acha que funciona dessa forma, né? Como é que é essa situação? Explica pra gente É isso. interessante. Toda forma de fiscalização, né, de trânsito, ela deve estar prevista no Código de Trânsito. Então, o que acontece? O Código de Trânsito, ele tem como regra a fiscalização por meio do agente. Mas existe uma outra regrinha, que está lá também no artigo 280, dessa vez no parágrafo 2º, que fala que a fiscalização de trânsito pode ser feita por equipamento eletrônico regulamentado pelo CONTRAN. Então, a primeira situação é: todo equipamento eletrônico deve ter regulamentação passada pelo CONTRAN. CONTRAN, para você que não conhece, é o órgão, é o Nacional. Conselho Nacional de Trânsito. Falei tanto de CETRAN aqui. Tá viajando. É o Conselho Nacional de Trânsito. Ele é o órgão que tem competência para regulamentar, pormenorizar as situações previstas no Código de Trânsito. Então, ele vai regulamentar, via de regra, por meio de uma resolução, que é o ato normativo que ele emite lá no CONTRAN. Então, existem equipamentos metrológicos e equipamentos não metrológicos. Metrológico já diz, né? Meio que autointuitivo, tudo que mede. Então, balança, existe a pesagem do caminhão lá na rodovia, Sim. por meio de balança, é um equipamento metrológico. O radar, que é o mais conhecido, o etilômetro, vulgo bafômetro, é um equipamento metrológico também, que vai medir a quantidade de álcool no ar, né, do condutor, e assim por diante. O equipamento não metrológico, ele vai registrar por meio de imagem. Então, ele não está medindo nada, ele só registra a imagem. Então, vamos dar um exemplo. Falei do radar de velocidade, mas tem o avanço de sinal vermelho, por exemplo, que aí registra por imagem. Tem a infração de transitar na faixa exclusiva de ônibus também por meio de um equipamento eletrônico. Registra a imagem. E assim por diante. Esses equipamentos, eles vão registrar a infração. Olha, no dia tal, hora tal, o veículo avançou a velocidade acima dos 20%, ou entre 20% e 50%, ou acima dos 50%. Ou o etilômetro, acima lá, vamos supor, 0,12% de decigramas por litro de ar alveolar. O não metrológico vai registrar... Decigramas não, miligramas. Miligramas. O etilômetro ele mede em miligramas. Sim. O equipamento não metrológico, ele vai registrar a imagem, transitar na faixa, avanço de sinal. E aí, essas infrações, elas precisam ser convalidadas por um agente de trânsito. Então, essas informações vão ser registradas pelo equipamento, mas depois um agente de trânsito ele vai convalidar. Esse é o termo utilizado nas resoluções. 398 trata, por exemplo, da fiscalização de velocidade, e a 196 dos equipamentos não metrológicos, né? Então, ele vai convalidar essas infrações. Então, tem que passar. O equipamento só registra. E aí, depois, o agente de trânsito convalida. Então, só resumindo, nós temos duas situações. Aquela infração de trânsito detectada por agente, que ele vai registrar a infração no talão manual ou no talão eletrônico. Isso. E aquelas infrações detectadas por fiscalização eletrônica, que depois o agente ele vai referendar e vai gerar o auto de infração, inclusive, né? É isso aí. E para todas as infrações existe um auto de infração. Então, a pessoa que quer recorrer, a pessoa que quer entender o que está acontecendo, e ela não foi abordada, principalmente nesses casos, ela vai receber uma notificação, o proprietário do veículo recebe uma notificação. Com essa notificação, ele vai ter as informações que o veículo foi autuado e ele pode obter no órgão de trânsito o auto de infração para analisar exatamente o que foi que aconteceu, como é que foi registrada aquela infração e por aí vai, né? Então, essa seria basicamente as diferenças e como o auto de infração ele é gerado. Posso fazer um parênteses rápido aqui? Vamos lá. Uma situação interessante de trazer para o nosso ouvinte aqui é que muitas pessoas se confundem. Eles tratam a notificação que chega lá na casa dele como auto de infração. Perfeita observação. E, na verdade, são coisas distintas, né? A cartinha que chega na casa dele é a notificação da autuação. A autuação mesmo, o auto de infração, é aquele documento, você já falou, né? Antigamente lá, físico, a gente
anotava ali na caneta, ou hoje, Talão eletrônico. pelo talão eletrônico, através de um aplicativo no tablet, no celular, ele vai lavrar o auto lá. Então, aquele documento emitido naquele momento da fiscalização é o auto de infração. O que chega na casa eu costumo falar do cliente, né? Mas no caso do condutor aqui, né? Do proprietário do veículo, é a notificação. E muitas vezes eles se baseiam somente na cartinha que chega na casa dele para fazer o recurso. Ao passo que está totalmente errado isso, porque as informações mais importantes estão onde? No auto de infração, que até a própria resolução que trata desse tema fala que é o início do processo administrativo, né? O auto de infração é quem dá é o documento que dá início ao processo. Aí eu vou trazer até um exemplo meu agora, né? Você traz os seus exemplos, eu vou trazer o meu. Um certo dia eu recebi uma notificação, porque eu falo que sempre que a notificação é uma comunicação. O órgão de trânsito está comunicando ao proprietário que foi gerado um auto de infração. E se dá o nome de notificação. Sim. Eu recebi a notificação de autuação, aquela primeira, que vem a possibilidade da gente fazer a indicação do condutor, né? Não teve abordagem no veículo, de um estacionamento do meu veículo numa determinada rua daqui de São Paulo, um local que dificilmente eu vou faz muito tempo que eu não passo lá. E a primeira dúvida vem, como assim nesse local? Primeira coisa que eu fiz foi o quê? Caso prático. Cópia do auto de infração. E aí, no exemplo aqui que eu vou trazer, o meu carro seria um Volkswagen, e aí no auto de infração, na notificação estava tudo certo. Estava lá a placa do meu carro, Volkswagen, modelo, tudo bonitinho, só que no auto de infração tinha um Fiat. Estou trazendo aqui só um exemplo, na época eu nem lembro qual carro que eu tinha, só um exemplo aqui, mas era a mesma placa, só que o agente, na hora de anotar as informações da marca e do modelo, anotou de outro veículo, completamente diferente. Então a defesa foi simples, não é meu veículo é um Volkswagen, aquele veículo autuado é um Fiat, houve possivelmente erro de anotação de placa. Sim. E aí o recurso foi deferido, a defesa prévia, inclusive, já foi deferida com essa informação. Então olha a importância de obter a cópia do auto de infração. Sim. Porque as pessoas elas têm uma visão equivocada, como você bem pontuou aí, que a notificação é o documento mais correto do que ele recebe ali, do processo. E na verdade não é. Porque a notificação, simplesmente, quando o funcionário ele lança a placa no sistema para gerar ali toda a documentação, todo o restante vem automático. Sim. Então, nesse exemplo, ele gerou a placa do meu carro, a notificação trouxe toda a descrição do meu veículo. Só que no auto de infração estava tudo diferente. Sim. E se eu não tivesse ido atrás do auto de infração, eu não teria essa informação e não conseguiria vencer esse processo. Talvez até poderia ter vencido em decorrência de outras questões, mas desse caso, que foi o principal, simples, o agente de trânsito era um agente legalmente competente para aquela missão, tá tudo certo, só que na hora de gerar o auto de infração, eu imagino que ele deve ter errado ali um dígito da placa, uma letra, um número, e recaiu a multa no meu veículo. E veio lá bonitinho, Volkswagen e tal, só que quando eu peguei o auto de infração no Fiat, tranquilo de fazer o recurso, 2 linhas, sem exagero, e resolveu. Não precisa fazer aquelas 10 folhas de copia e cola, né? Simples Sabendo e direto. fazer o recurso? Simples e direto. Às vezes até, dependendo da complexidade da argumentação, né, às vezes até é necessário um desenvolvimento de uma tese ali, de você explicar, às vezes uma tese nova que você está desenvolvendo, que não é de conhecimento do julgador ainda, Sim. e que precisa explicar com mais detalhes, essas várias laudas elas são necessárias. Mas num caso como esse, o caso do pedreiro, às vezes ali uma linha, 2 linhas no máximo, esse meu exemplo também muito, muito fácil, né, de você, sem uma desenvoltura gigante, explicar o que aconteceu e pedir o cancelamento do auto de infração. Se eu não tivesse ido atrás do auto, teria pago a multa, teria sofrido ali as consequências daquele auto de infração e, na verdade, não era nem meu veículo. Realmente não era meu veículo que tinha passado por lá. Aí um exemplo prático. Você traz seus exemplos, eu trouxe o meu agora. Isso é interessante, a gente compartilhar essas experiências, né? Fica até fácil pro A parte prática ela é interessante, Sim. porque você consegue até explicar melhor o assunto, né? Fica Verdade. até mais fácil. Sabe uma outra questão interessante para falar sobre o auto de infração? E a principal diferença da notificação? O auto de infração existe o campo observação. Boa. E lá é o local onde o agente ele relata aquilo que realmente visualizou. Então, estava transitando na faixa exclusiva de ônibus, por exemplo. Não acessou o lote lindeiro. Né? Placa R tal visível no local. Então, essas informações ele coloca no campo de observação.
Algumas notificações da autuação, atualmente, até vêm com essa informação, mas não são de todos os órgãos. A grande maioria E não são completas. não Às são vezes, às vezes ela isso, vem pela metade, inclusive. por conta da quantidade de caracteres, né? Isso. Às vezes o Então, agente ele escreve demais, porque no auto de infração ele tem 3, 4 linhas para sim, escrever, e a notificação ela deve ter uma quantidade de caracteres menores, que ele não consegue, né? Não sai tudo ali no na notificação. sim. E aí é mais uma importância de você ter acesso ao auto de infração para poder verificar o que o agente constatou dessa infração, o que ele visualizou para poder lavrar esse auto e você poder se defender, porque na verdade eu sempre brinco com o cidadão, né, o condutor, o cliente que chega no escritório, que existe uma regra, a regrinha do jogo do processo administrativo de trânsito. O ônus de provar, a incumbência de provar, via de regra é nossa. Quando a Sim. informação já não está na administração pública, essa regra é nossa. Então a gente precisa entender, verificar o que foi colocado lá para poder fazer a base da defesa. E muitas vezes, um outro exemplo aqui, só para a gente frisar bem a importância do auto de infração, que é lavrado pelo agente, via de regra, né, em grande parte das infrações, existem situações e o ser humano é falho. Então, assim, via de regra, não deveriam acontecer erros. Mas os erros acontecem, né? Qualquer pessoa está sujeita a errar. E o agente de trânsito também. E aí ele coloca lá, se fica a infração com um código de enquadramento, só que no campo de observação ele coloca que constatou uma conduta que se enquadra em outra infração. E aí você tem como discutir. Por quê? Porque, na verdade, eu analisei, o enquadramento era um, a conduta observada na observação era outra, e eu falei, ó, essa infração está errada porque deveria ser no enquadramento tal, né? E ele enquadrou errado aqui. Cometeu a infração? Até cometeu, mas não é nesse essa aqui. enquadramento. Né? E aí aquela questão que o ato não consegue ser mais refeito, por Sim. conta de prazos e datas e por aí vai. E aí vem justamente esse jargão que eu criei de defender a legalidade do ato. Né? Sim. O ato ele precisa respeitar a norma como ela prevê. É bem importante isso, né? E a questão do auto de infração, uma pergunta que às vezes as pessoas devem estar se fazendo. Como obter esse auto de infração? E aí vou fazer uma breve explicação, depois você complementa se necessário. Porque onde obter esse auto de infração? Diretamente no órgão autuador. Então, a primeira questão que aquele condutor, aquele proprietário, quando ele recebe a notificação, ele tem que observar é quem é o órgão autuador. E está na notificação. Ou Polícia Rodoviária Federal, como você citou, ou o Departamento de Estradas de Rodagem para multas, para autuações da Polícia Rodoviária Estadual, aqui de São Paulo, CT, DETRAN, órgãos de trânsito do município como um todo, DENIT, né, para rodovias federais, Sim. E por aí vai, são vários órgãos. Hoje, facilitou muito a vida do cidadão que a maioria desses órgãos disponibilizam a cópia do auto de infração na internet. Então, primeiro, ele tem que identificar quem é o órgão autuador, depois, né, uma sugestão, acessar o site do Departamento de Trânsito daquele órgão. Então, se for no município, tem um departamento de trânsito lá no município, no nosso exemplo aqui da capital, a CT, do DR, no caso das autuações da Polícia Rodoviária Estadual, e ali, lá naquele órgão, ele vai conseguir, naquele site, possivelmente, ele vai conseguir obter a cópia do auto de infração. Se ele não conseguir, aí talvez seja pessoalmente ou por e-mail, no canal que o órgão de trânsito disponibiliza para ele. Mas é diretamente no órgão autuador, mas primeiro tem que se identificar quem é o órgão autuador. Não adianta dizer que eu fui multado aqui na rodovia e vou pedir a cópia da auto de infração no DETRAN, que não é o órgão competente para aquela... Não é ele ali que registra, que é o gestor daquela autuação. Né? Então é uma coisa importante para que as pessoas saibam e consigam ir diretamente no local apropriado para pedir a cópia. Você falou uma coisa interessante, Rigamonte, porque é justamente isso. Hoje o cidadão, ele entende que quem... Vamos dar um exemplo aqui. A gente está falando de infração, não é o tema principal, mas a indicação do condutor, por exemplo. Quando ele vai consultar uma infração, ele olha no site de quem? Do Detran. Né? A pontuação dele. Ele entra no site do Detran. Então ele acha que ele tem que indicar os pontos para outra pessoa, né? Fazer a indicação do condutor no site do Detran. Perfeito. E aí, várias vezes, é muito comum chegar no escritório, por exemplo, uma pessoa que estava suspensa, não estava conduzindo o veículo, aí uma infração é cometida porque o veículo é utilizado por terceiro, por exemplo, ele faz a indicação, mas no órgão errado. E aí a pontuação é mantida, porque... o órgão realmente não recebeu. Não recebeu, o órgão que deveria receber.
Então, você deu o exemplo CET, a multa a infração, a multa, né? Como a gente costuma falar, né? E, na verdade, aí já vai gerar a multa, né? A infração é da CET, mas ele indica no Detran. A CET não recebeu nada, ela mantém no prontuário do proprietário, né? Ao invés de... E o Detran recebe, ele recepciona essa indicação do condutor, mas ele não consegue fazer nada, ele indefere, né? porque a autuação não é dele. Não é dele. Não foi ele que gerou o Não auto de tem infração, competência, ele né? vai indeferir a indicação de condutor. Perfeita observação. São questões que a gente vai lembrando conforme no nosso bate-papo aqui, a Sim. gente vai lembrando de alguma coisa E dá pra gente marcar um podcast só sobre indicação do condutor, né? também. Vários casos aí sobre os processos de cassação, por exemplo, essas questões que acontecem, as vias de indicação do condutor. Não sei se você teve contato recente, mas hoje o aplicativo Carteira Digital ele tem a possibilidade de fazer indicação por lá. Perfeito. Mas não está funcionando 100%. 100%. Está dando falha. É o que eu falo para os clientes, né, que venham, que fazem a pergunta a respeito disso daí, como fazer a indicação, e eu sempre comento com eles, não façam pela Faça no carteira órgão digital, mesmo, né? porque tá Tá tendo dando falha. problema. Faça sempre pelo órgão de trânsito, que vai registrar ali um protocolo dentro do prazo legal para você não ter problema com relação a isso. É sempre uma orientação que eu passo é isso. Porque Quando realmente faz pelo correio, a orientação de mandar com com a R, uma carta registrada com aviso de recebimento, né? Para poder comprovar. Porque até. Isso aí eu acho que fere o princípio de paridade de armas, mas enfim. O órgão não é obrigado a comprovar, né? Ele só expede lá, ele tem a comprovação da expedição, né? Se recebeu ou não, não é um problema do órgão. Agora nós temos que comprovar que o órgão recebeu, sim, né? sim. Então é por meio do AR. E aí lembrando que as notificações não precisam ser encaminhadas com a R. Basta Sim. a simples remessa, Sim. não tem nenhuma obrigação ali do órgão de trânsito encaminhar com a R, né? Porque muita Sim. gente pergunta isso, mas doutor, eu não assinei que eu recebi a notificação, como é que ele comprova que eu recebi? E aí eu explico, ele não comprova que recebeu, ele comprova que ele expediu, que é o que a legislação É o que a lei determina. determina. Então o simples fato dele comprovar que ele conseguiu expedir já é suficiente para demonstrar que, em tese, você recebeu ali a notificação, né? Sim. Esse é um grande problema Isso que eu foi vejo. discutido até nos tribunais superiores, já está bem pacificado, né? Que o órgão não tem realmente essa necessidade de AR. Eu vou trazer um exemplo plástico que eu acho que funciona muito bem, é o estado do Rio de Janeiro, que encaminha as notificações com a R. Sim. Lá todas são encaminhadas com a R, e se de repente o condutor não... Ele faz todo o trâmite correto. Não previsto em legislação, mas ele faz dessa forma. Ele encaminha com a R, e se a pessoa, o proprietário, ele não recebe a notificação, ele publica depois em Diário Oficial. E você sabe que aqui em São Paulo também existia, pelo menos nos processos de suspensão e cassação, multa não. Mas o Detran, nos processos de suspensão e cassação, ele mandava também com aviso de recebimento. E aí, por força de um parecer do CETRAN, um conselheiro ele comentou sobre o uso do dinheiro, né, de uma forma indevida, que isso aí gerava até um ato de improbidade, porque não havia uma previsão legal e que a administração pública só deve fazer aquilo que está previsto em lei. E que a lei só falava sobre a expedição. E aí, para você que está nos assistindo, a expedição é o ato do órgão de trânsito pegar a notificação e encaminhar para o correio. Encaminhou para o correio, ele se isenta de qualquer outra responsabilidade, né? E aí parou, então, isso já há alguns anos, eu acho que foi por volta de 2015, 2014, eu acho que, salvo engano, se a memória tá certa aí, foi isso aí, 2014, 2015. E aí parou de se emitir as notificações com o AR. Eu, particularmente, eu acho que, você deu o exemplo do Rio de Janeiro, que continua fazendo, eu acho que isso não é um ato de improbidade. Na verdade, eles estão homenageando o princípio da eficiência, o princípio da busca da verdade real. E aí, sim, não vai ter aquele condutor de má fé que sempre tem, não foi eu, nunca, né? Tem aquele que sempre, não foi eu, não quer assumir a responsabilidade da condução do veículo. Ele não vai ter condições de se esquivar, porque vai ter lá o aviso de recebimento, tudo certinho. Eu não recebi a cartinha, né? Então, eu acho que, na verdade, não é um ato de improbidade, mas sim de homenagem ao princípio da busca da verdade real dos fatos, da eficiência, da moralidade, né? Enfim, mas são discussões, né? O direito, ele tem essas nuances. Nuances, essas vertentes de discussão, de teses e, enfim, hoje o Poder Judiciário
já está pacificado nos tribunais superiores que o órgão não precisa, né? Sim, só simples comprovou que expediu já é suficiente Sim. para o auto de infração. Meu querido, seguindo aqui no nosso assunto, eu marquei aqui uma pergunta para a gente bater um papo aqui, um assunto para a gente bater um papo, que seria as penalidades em decorrência do auto de infração. Então, gerou o auto de infração. Quais são as consequências? O que acontece em decorrência desse auto de infração? Quais são as penalidades? O que vem por aí? De penalidade, o artigo 256 do Código de Trânsito, ele traz lá o rol de penalidades, que começa da advertência por escrito, né, até a cassação, que é a cassação do documento de habilitação, que é a penalidade mais drástica. Em se tratando de infração de trânsito, basicamente nós temos aí 3 penalidades que podem ser aplicadas, né? A primeira, para as infrações de 3 ou 4 pontos, desde que o condutor não tenha nenhuma infração no seu prontuário num período dos últimos 12 meses, ele vai ter a aplicação, e aí muitas pessoas falam, vai ser convertido em advertência, né? Mas não é conversão, porque na verdade não foi aplicada, né? Conversão da multa em advertência, né? Mas na verdade não é conversão, é porque ao invés de aplicar a multa, vai se aplicar o quê? Antes mesmo de aplicar a Isso. multa, vai ser a advertência. Até para quem nos assiste aqui entender bem, para a gente fazer uma distinção, o agente ele constatou uma infração, lavrou o auto de infração. O auto de infração é o documento que dá ensejo a um processo. É o coração de tudo. Esse documento vai para o órgão de trânsito. E aí o diretor-presidente, é claro que nomeando lá os seus servidores, né? Enfim, por ato de delegação, mas entenda-se, o órgão de trânsito, ele vai notificar o cidadão, né? Ele vai falar para o proprietário do veículo: proprietário, seu veículo foi visualizado supostamente cometendo tal infração. Se não foi você, indique o condutor. Você, como proprietário ou condutor, tem direito de apresentar uma defesa. E aí a gente chama de defesa prévia, né? Sim. A previsão legal é essa. Essa é uma defesa para que o cidadão possa se justificar o cometimento ou não da infração, e somente após essa análise da defesa o diretor do órgão ele vai aplicar ou não a penalidade. Então aquela primeira cartinha ainda não é a multa. A primeira cartinha é a notificação da autuação. A segunda cartinha que vem com o valor, aí sim a penalidade está sendo aplicada. Aqui no caso, via de regra, em 99% dos casos, é a multa, não é isso? Então, quando chega aquela primeira cartinha, ele tem o direito de apresentar o proprietário do veículo. Ele vai apresentar a defesa, ele vai poder indicar o condutor e vai poder vamos falar sobre isso, a advertência. No passado, ele tinha que solicitar a aplicação. Recentemente, o CTB ele sofreu uma alteração e agora o órgão tem a obrigação. Ele tem que constatar que o condutor não há nenhuma infração no prontuário nos últimos 12 meses e ele já aplica a advertência. Então, multas de infrações de 3 ou 4 pontos, a advertência por escrito, desde que não haja nenhuma infração no prontuário. Essa é uma das penalidades. A principal, que acontece de forma mais corriqueira, é a multa, é o valor pecuniário. E existem infrações, o pessoal chama de infração autossuspensiva, infrações mandatórias, infrações que por si só já acarretam uma segunda penalidade, que além da multa vai gerar também a suspensão do direito de dirigir. Então, fora as infrações que ensejam lá no acúmulo de pontos, né, 20, 30 ou 40 pontos, existem algumas que já vai gerar, além da multa, a suspensão. Então, a multa de lei seca, né, de fiscalização de alcoolemia ou a de recusa, a infração de dirigir ameaçando pedestres, a infração de interromper deliberadamente a via, né? Interromper, restringir, enfim, tem lá 3 adjetivos ali que tratam dessas 3 condutas, esses 3 verbos, perdão, que tratam da conduta do artigo 253A, e aí tem lá a suspensão. Algumas situações, essa suspensão pode ser de 2 a 8 meses inicialmente, e em alguns casos há uma penalidade taxativa de 12 meses,
como por exemplo a de lei seca, a de submeter-se ao teste ou a de recusar-se. Então, fazendo um resumo disso tudo, um veículo ali pode ter, e trazendo até antes da gente fazer esse resumo, voltando um pouquinho na questão da conversão da multa em advertência, que não é conversão, mas fazendo um breve parênteses aí nesse assunto, você comentou que antigamente o órgão de trânsito ele poderia, né? Porque até o verbo mudou, né? Sim, O verbo do artigo 267, se eu não me engano, 267. ele falava Deverá que agora, né? poderá antes e com a legislação nova deverá. Deverá. Só que o órgão de trânsito ele não está aplicando a advertência sozinho de ofício. Então eu sempre digo para os clientes para eles fazerem a defesa e pedindo a conversão, juntando cópia da certidão de pontos, em que demonstra ali que nos últimos 12 meses ele não tem nenhuma penalidade, né? Ele faz jus ali à advertência, aí esse deverá tem que ser cumprido, né? Sim, Então, voltando agora para o resumo, nós temos, numa infração de trânsito, nós podemos ter a multa, nós temos a multa, nós temos pontos, que não é uma penalidade, mas ela vai, num primeiro momento não, né? sim. E algumas penalidades, elas vão gerar ali a suspensão da habilitação por um determinado período, né? Ou taxativa de 12 meses, como você ponderou na questão da recusa ou teste positivo. Temos ali também a velocidade acima de 50%, que também vai gerar ali suspensão. Verdade. De 2 a 8 meses, né, de suspensão. Sim. Mas resumindo, seria isso. Então, a multa, valor pecuniário para ser pago, pontuação na habilitação, que pode, essa pontuação acumulando com outras infrações, ela vai poder gerar lá na frente uma penalidade de suspensão, e até aquelas infrações autossuspensivas que por si só podem suspender a sua habilitação. Lógico, com direito de defesa, a pessoa vai se defender ali também no processo, mas não há necessidade de acumular pontos com outras infrações. Então, de maneira resumida, seria isso. Basicamente, penalidade seria a advertência, a multa e a suspensão. Sim. Em relação à pontuação, é algo que também é atrelado à infração. Cada infração tem lá a sua pontuação. E aí é interessante dizer para o nosso ouvinte aqui que a advertência não gera pontuação, correto? Não gera pontuação. Só foi advertido, é um puxãozinho de orelha que vai ficar no prontuário lá, né? A multa gera a pontuação, e aí essa pontuação então é dividida de duas formas. Há algumas infrações gravíssimas que por si só já geram a penalidade de suspensão, e há a penalidade de suspensão por acúmulo de pontos, 20, 30 ou 40 pontos de acordo com o caso. Basicamente, acho que é isso. E eu vou aproveitar até um adendo aí na questão da... Vou pegar a recusa como exemplo, porque quando você olha o Código de Trânsito, ele vem lá algumas informações, vem a descrição do ato, né, da infração que você está cometendo, que foi gerada ali no auto de infração, e as consequências disso, né? Vem ali a penalidade, medidas administrativas, né? Que tem ali no auto de infração. E às vezes ali na medida administrativa, a gente vê lá, na penalidade, vem lá multa entre parênteses 10 vezes. E as pessoas confundem... Elas multiplicam os pontos. Os pontos também, né? Então a primeira pergunta que vem é isso, né? Nossa, mas são 7 pontos, vai multiplicar por 10, são 70 pontos, né? Então não é isso, né? A multiplicação, ela se refere à multa. Então, uma multa gravíssima, que ela tem valor de 293,74, se eu não me engano, multiplicado por 10, que é a multa da lei seca, ela vai lá para 2.934,70. Sim. Então, é isso. Essa que é a multiplicação do fator de multiplicação, não a pontuação. A pontuação não multiplica. Já chegou muita gente no escritório falando justamente isso. Doutor, eu tomei uma multa que multiplicou por 3 e deu 21 pontos. É bem isso aí, né? E aí vai. Então, eles entendem dessa forma. E a gente tem que explicar, não é a pontuação, é o valor. A pontuação são 7 pontos, mas que, na verdade nem pontua. Existe uma portaria na época do Denatran, hoje atual Senatran, que ela traz essa questão de não pontuar, né? Mas é muito comum, inclusive no próprio prontuário do Detran, aparecer lá os 7 pontos dessa infração. E aí vem outra dúvida, porque essa multa ela não soma pontos com outras infrações. Não soma. E aí o condutor vem com a pergunta, não, mas se essa multa gera suspensão, ela vai somar com outras, eu atingir a pontuação e vou ter dois processos de suspensão?
Então não é isso. Sim. Essa multa sozinha ela gera suspensão, ela não acumula pontos com as outras infrações Sim, e não vai gerar nenhuma consequência adicional com isso, né? É isso mesmo. Então é uma dúvida que as pessoas têm. Então o fator de multiplicação é do valor da multa, e aí você fez uma referência, não, eu tomei aqui uma multa de 7 vezes 3 dá 21, por isso que a minha habilitação vai ser suspensa. Não, não é por isso. Sim. Ela vai ser suspensa porque tem a previsão legal no próprio dispositivo, né? Próprio dispositivo ali da infração. Bom, vou falar um pouquinho aqui, basicamente, sobre os pontos das infrações. Que numa infração leve, nós temos ali 3 pontos, média 4 pontos, e aí a gente tem a possibilidade de fazer o pedido daqui para que essa pontuação não seja, essa penalidade, né, de não seja aplicada, e sim a advertência. Temos as multas graves, que são 5 pontos, e as gravíssimas, que são 7 pontos. E lembrando que nem toda multa gravíssima gera suspensão da habilitação, que é outra dúvida que as pessoas têm. Um exemplo, faixa de ônibus, para nós aqui de São Paulo, são 7 pontos, mas ela não sozinha não gera ela suspensão. Vai acumular, né, com as outras, vai entrar no acúmulo de pontos. Acúmulo de pontos. Então, semáforo também, transpor o semáforo ali vermelho também não vai gerar Agora, uma suspensão. Pouco conhecida aí que gera suspensão, ela não tem fator multiplicador, e até para quebrar esse estigma, né? É a multa do artigo 170, de dirigir ameaçando pedestres ou veículos. Boa observação. Essa é uma infração gravíssima. Ela não tem fator multiplicador, então o valor dela vai ser o 293 e 293,70, isso. E aí, essa infração vai gerar uma penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, existem algumas aí que são... Sem o fator multiplicador, né? 293,47 centavos. Existe uma infração de 60 vezes o valor do veículo. 60 vezes o valor do 293. De 293. E muitas vezes ela alcança até o valor do veículo, né? Dependendo do valor, porque ela chega ali a 17 mil, se não me engano. 16 e pouquinho, alguma 17 coisa assim. Arredondando. Eu peguei um recurso assim, no CETRAN. Eu relatei um recurso assim, e é a multa do artigo 253A, que é de interromper a via, né? Existe uma penalidade específica para o organizador do evento. E aí, o agente ele lavrou essa infração na placa do veículo. E colocou como organizador, dando esse fator aí de 60 vezes. Era um Corsa, eu lembro até hoje. Era um Corsa e eu falei, puxa, meu, o valor vai superar até o valor da multa supera o veículo. E eu me debrucei nesse caso, analisei, fiz um estudo. Houve até alguns questionamentos lá entre os conselheiros, né? Mas eu entendo que existe uma legislação para isso, e essa infração ela deve ser fiscalizada, e a autuação deve ser no CPF do organizador e não na placa de um veículo, entendeu? E aí existe uma resolução tratando justamente dessa questão da fiscalização pelo CPF, e aí esse auto na verdade foi até bem polêmico, foi colocado em pauta para votação, quem concordava com o meu relatório, quem discordava, empatou, e o voto de Minerva foi do presidente do CETRAN, e ele avocou para ele e julgou deferido o recurso, cancelando essa multa por conta de um erro no preenchimento, uma falha na fiscalização. Mais uma falha que bem identificada ali pela parte recorrente, né? Sim. Porque aí já não entra nem mais a questão se ele participou, se ele contribuiu, se ele fez ali o evento, né? Se ele foi o gerador do evento, né? A tese da defesa não é nem essa. Sim. A tese é justamente essa questão de como foi gerado a auto de infração. E foi interessante, inclusive, o exemplo que você trouxe. Porque numa primeira visão que vem para a gente é justamente isso, né? Vamos autuar o veículo. Sim. Agora, se o organizador ele não está de veículo, ele é um organizador que ele não está nem participando, ele só organizou o evento. Sim. Outras pessoas estão participando. Então, outras pessoas vão ser autuadas pelo 253A. Sim. Com fator multiplicador de 20 vezes, se não me engano. Acho que é 20 vezes, né? Acho que é 10, né? 10 vezes? 253, se eu não me engano, é 10. Eu não me recordo agora, mas se não me engano, acho que são 20 vezes. Mas depois a gente consulta. Mais importante do que saber tudo é saber onde pesquisar. É verdade. Tá lá no 253A, é só abrir lá e ver. É só ver. Mas o organizador ele também vai ser autuado pelo 253A, mas um enquadramento diferente ali, né? No código de enquadramento diferente, porque ele está organizando. E não necessariamente ele está de veículo. Sim. Ele vai estar ali participando ali do evento, mas
Interessante esse caso que você trouxe para a gente aqui. Legal. Deixa eu ver mais alguma coisa. Bom, medidas administrativas. O que você poderia falar aí sobre medidas administrativas? Olha, existem algumas previstas lá no Código de Trânsito também. Falando de fiscalização de trânsito, acho que algumas das mais importantes são as relacionadas à remoção do veículo ao pátio. Então, quando o agente ele está fiscalizando, por exemplo, e o veículo, uma infração de mau estado de conservação. Vamos dar o exemplo do pneu liso. Esse veículo está colocando em risco a segurança do trânsito. Então, além da autuação, a medida administrativa do agente de trânsito tirar esse veículo da via de circulação para que não coloque em risco. Então, é a remoção do veículo ao pátio, né, para que seja regularizada a situação. Lembrando que, nessa condição, o agente ele tem que dar a condição de regularizar, de sanar a irregularidade no local. Então, sanou, libera. Não sanou, leva para o pátio, remoção. Existem algumas, né? Então, vamos falar na fiscalização de alcoolemia. Quando a pessoa ela se submete ao teste e ela não tem, né? Deu positivo o teste lá. E ela não tem nenhum condutor. Apesar de, independente de ter um condutor, vai se recolher a CNH. É uma medida administrativa de recolher a CNH. E pode remover o veículo ao pátio também se não tiver ninguém habilitado para seguir dirigindo, nesse exemplo. Então seriam duas medidas. Já uma a retenção da habilitação e a outra a remoção do veículo ao pátio. Existe o recolhimento, inclusive, de placa. Quando a placa está em desacordo, também tem. Também, desacordo. As que vem na memória agora... Acho que remoção... As que são mais aplicáveis, né? Recolhimento do documento de habilitação, do documento de... O CRLV, né? Que hoje também é digital também, mas aí ele é bloqueado, né? Então não aparece mais no aplicativo Carteira Digital. Seriam, acho que as três principais seriam isso aí. Um exemplo também que a gente pode trazer aqui, né? De regularizar a bordo do veículo e regulariza né? Dá oportunidade do condutor o proprietário regularizar. Um exemplo seria o licenciamento. Sim. Que se o proprietário conseguir fazer o pagamento das taxas do veículo, e hoje o licenciamento é muito rápido, se você pagar todas as taxas e não tiver nenhuma pendência, o licenciamento já sai na hora, a autuação vai ser feita. É isso que eu ia falar. Porque o veículo ele estava irregular, né? Então a autuação vai ser feita, mas na sequência ele vai ser liberado porque foi regularizado. Caso Sim. contrário, o veículo vai ser apreendido, né? Vai ser removido, aliás. Isso, removido. Não apreensão, o termo apreensão ele não existe mais. Né? A retenção, inclusive, vamos dar um exemplo clássico de medida administrativa de retenção, que é uma medida também, não se coloca em prática, mas o uso do cinto. A previsão por lei do uso do cinto, né? Quando o agente fiscaliza mediante abordagem, ele vai falar, olha, a autuação já veio, seu veículo está retido até ser sanar a irregularidade. Qual que é a irregularidade? Colocar o cinto. Isso, ele vai regularizar colocando o cinto. Agora, quando é uma criança, um bebê, não tem a cadeirinha. Então aí vai ficar retido até trazer uma cadeirinha. Não trouxe a cadeirinha... Ou desce o passageiro. Vai ter que descer o passageiro. Desce o passageiro. São algumas questões interessantes, né? Porque a remoção, na verdade, ela visa corrigir aquele problema para que o veículo consiga seguir viagem de maneira segura para ele e para os outros condutores, né? Que é o objetivo do trânsito aí. Meu querido, eu acho que a gente já bateu um papo aqui bem interessante sobre o assunto. Tem muita coisa para a gente falar ainda. Bastante. Que vai ser assunto para outro bate-papo, para outro podcast. Eu vou aqui praticamente encerrar o nosso bate-papo e agradecer já de coração a sua participação. Você sabe que você é muito bem-vindo, um conhecimento extremo ali do assunto. Nada, a gente tá aprendendo tudo junto. Né? E fica aberto aí para sua despedida, por favor. Não, eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sempre digo que direito de trânsito é uma matéria que ou a pessoa odeia ou ela se apaixona, né? Eu sou um apaixonado pela matéria, então para mim é um prazer estar aqui falando disso aqui. Dá para falar o dia inteiro, né? Nossos parênteses que a gente faz aí nos nossos dia a dia, né? Então, agradecer, me colocar à disposição aqui quando você quiser bater um papo aí sobre alguma coisa de direito de trânsito, eu vou estar sempre aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho e elucidar um pouco para quem nos assiste aí. E já surgiu o assunto da suspensão da habilitação, é outro tema para a gente discutir no futuro aí. Dá para falar sobre isso também. Tem muito assunto, né? Tratar de uma infração ou outra é muito assunto. Tem bastante. Mas é isso, meu querido, eu agradeço a sua participação, espero te ver aqui novamente, você sabe que você é uma pessoa muito querida. E
tem muito assunto, tem muito conhecimento e a gente se vê numa outra oportunidade aqui. Eu agradeço. E para você que está aqui nos assistindo, eu agradeço. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto que a gente expôs aqui hoje, ou um outro qualquer que você queira que a gente aqui, de repente, traga para o nosso bate-papo, escreva aqui abaixo nos comentários. Seu comentário será respondido. E se for um assunto que ele é mais complexo, eu te prometo que a gente traz aqui para bater um papo, tá? Agradeço a sua disponibilidade, muito obrigado e espero te ver aqui no nosso próximo bate-papo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para aquela pessoa que você conheça, que de repente ele tem uma dificuldade de entender do assunto, que precisa esclarecer alguma coisa desse tema. Manda lá, compartilha com ele, com o seu amigo. E se gostou, curtir também, curtir, né? Se Dá gostou, aquela curtir. curtida. Na verdade, eu sempre falo o seguinte, se a pessoa curtir, a gente não precisa nem pedir, né? Porque ela vai curtir ele, porque ela verdade. sabe que o assunto foi bom, o assunto foi interesse. Obrigado, meu querido, minha querida, e te vejo no próximo bate-papo. Um abraço.